Não, por quê? Porque o injusto, aquele que é injusto, continue a ser injusto. Aquele que é impuro, continue a ser impuro. E aquele que é justo, continue a ser justo. E aquele que é santo, continue a ser santo. Sabe por quê? Porque esses dois grupos, os injustos e os impuros, irão contemplar que já estão perdidos quando a porta da graça se fechar. Porque é o momento que Cristo vai sair do santuário celestial. E o segundo grupo, os justos e os santos, continuará os justos na prática da justiça e os santos na prática da santificação. Por quê? Porque os justos e os santos também saberão que estão salvos e que o nosso Eternão breve virá para os buscar. Desperta tu que dormes, vamos para casa. Pastores, desperta vocês que dormes. Desperta vocês que dormes. Em um futuro tão próximo, o mundo vai parar no dia de domingo. E eu já tenho perguntado para pessoas por aí afora. Ainda que a pessoa tenha o conhecimento, como o negócio é sério, ainda que a pessoa tenha o conhecimento que o dia que está de guarda na Bíblia é o dia de sábado, não existe base bíblica nenhuma para isso, para ninguém guardar domingo, nem Cristo, nem os apóstolos, ninguém mandou guardar dia de domingo nenhum, nem dia de domingo existe na Bíblia, para quê? Já justamente para não ter essa confusão. E sabe o que eu pergunto? Quando isso acontecer, qual o dia que você vai aceitar como dia de guarda? O domingo. Para você ver como o negócio é sério. É o que eu mais ouço por aí afora ainda. Só que neste exato momento, quando cada pessoa tomar sua decisão, que isso for revigorado o decreto dominical, nesse exato momento a porta da graça se fecha. Sabe por quê? Porque o decreto dominical não vai ser revigorado enquanto o evangelho eterno não alcança a última ovelha do meu Pai. Lembra que eu já falei em outros vídeos por aí afora desde o ano passado. Desde 2025 que eu venho falando. Nós como igreja, nós como a seita do sétimo dia, nós já pregamos o evangelho eterno em todo o globo terrestre. Janelas 10:40 e não sei o que, não tem mais nada para pregar. Só falta alcançar a última ovelhinha do meu Pai em todo o globo terrestre. E pela minha cara, pela minha feição, pela minha segurança, você está vendo que eu não estou de brincadeira, pastor? Você está vendo que eu não estou de mimimi, de historinha? Quer que eu diga uma coisa? Em um futuro tão próximo, nós nunca marcamos e nós não estamos marcando data para a volta de Jesus. Mille e seus contemporâneos para lá não tem nada a ver com a igreja adventista, com a minha irmã Ellen Goldwhite. Problema de milho para lá, problema de milho para nós, não tem nada a ver com isso. Mas nós, gerações após gerações, os meus irmãos, o meu pai, que usou os meus irmãos para escrever a Bíblia para nós, cheio do Espírito dele mesmo, ele mesmo, o Espírito Santo, nosso Pai, deixou escrito para nós os sinais da sua vinda. Para nós ir acompanhando os sinais. E isso aí vem passando de gerações após gerações. Mas, pelo desenrolar profético, pelo Evangelho eterno, que é o sinal iminente, ele acontece e Cristo volta. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mas nós já pregamos o Evangelho eterno em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Mas em um futuro tão próximo, do jeito que nós trabalhamos, do jeito que nós se empenha, não vai demorar a alcançar a última ovelhinha do meu Pai. Porque a revigoração do decreto dominical está às portas. Era para bater no dia 7 de março, grava bem, era para ser revigorado o decreto dominical no dia 7 de março do ano 2020. Veio a pandemia, era para ser revigorado no dia 14 de março, no dia 7 de março do ano 2020. E o acordo de paz era para ser feito no dia 14 de março do ano 2020. E o acordo de paz por aí afora, deixa para mim aí, para ver se você está ligado. Será que já foi batido o acordo de paz? Uma coisa vai linkando com a outra, uma profecia vai chamando a outra. E lembrando que o último sinal geral da volta de Cristo
Está escancarado para o mundo todo. Sabe por quê? Lembra da mulher quando está com dores para dar à luz? Uma contração aqui, outra ali, isso, aquilo, outro. Cristo está voltando. Você pode acreditar ou não. Nós pode estar vivo ou não. Cristo vai voltar do mesmo jeito. A minha preocupação não é de Cristo voltar. A minha preocupação é você que está brincando de ser crente, a você que está brincando de ser um falso pastor, sendo enganado por falsos pastores e botando tudo num pacote só por aí fora. É que você verdadeiramente, que ainda não aceitou a Cristo, que você aceite. Que você pare de brincar de ser crente. A você que está desviado, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. A você que está brincando de ser um falso pastor, falando nessas línguas de Satanás por aí afora. Um falso profeta, que não foi à toa que você caiu aqui. Porque Cristo te ama tanto que você poderia estar em qualquer outro lugar, vendo qualquer outro vídeo e onde você caiu. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Cedo Cristo virá nos buscar. Mas nós podemos descer a cova antes dele voltar. Que nós venhamos descer a cova com o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro Santo. E o nosso passaporte celestial carimbado e assinado com letras de ouro. E quando o nosso Pai vier com todo poder e grande glória, nós possamos nos adentrar com Ele nas mansões celestiais e passar 1000 anos com Ele lá na eternidade, porque depois nós vamos voltar a morar aqui nessa terra aqui. Não haverá mais tristeza, nem pranto, nem dor, nem nada. Nós botamos tudo num pacote só por aí afora. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos voltar aqui. Santuário, sim ou não, aqui, ó. Vamos lá, voltar aqui, ó. Verso 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E o que ele faz por mim e por você? Vamos ver aqui o que ele faz por mim e por você? Vamos. Vamos ver o que ele faz neste exato momento por mim e por você? Quando eu peco e quando você peca, por que nós não podemos viver na prática do pecado? Você já imaginou? Cristo está lá todo dia e toda hora diante do Pai. Vamos ver como é que ele fica toda hora. Já imaginou? Revelation chapter 12, verse 10. And I hear a loud voice saying in heaven, now is coming salvation, and strength, and kingdom of our God, and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. Apocalipse capítulo 12, verso 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual os acusava diante do nosso Deus dia e noite. E sabe o que ele faz? Já imaginou? Cristo, toda hora com gemidos inexprimíveis, pecado e mais pecado e nunca abandona, se ajoelha e nunca abandona. E o diabão está lá, eu não tenho mais perdão, não é? Eu não tenho mais perdão. Eu tive relação com alguma mulher, eu matei alguém. E vai botando todos os pecados, até mesmo que a mim e a você, nós peca por aí afora. Nós só não pode viver na prática do pecado, repetição de pecado. Sabe por quê? Porque o pecado nunca foi brincadeira e ninguém vai passar batido na presença do Eterno. Por quê? Porque o pai do pecado, que só apenas pecou no seu interior, nem abriu a boca para falar para ninguém, já está julgado e condenado e para ele não tem perdão mais. Já era, acabou. Será que se eu e você viver na prática do pecado, seja ele na prática da mentira, bota o que não presta por aí afora, só basta um pecado só, não é muitos, só basta um. Você acha que eu e você, se viver na prática de um pecado, nós vamos subir lá para cima? Porque o pai do pecado só cometeu um pecado, só querendo ser igual ao Altíssimo. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Vamos ver aqui como é que Cristo intercede por mim e por você. Romanos capítulo 8, verso 26. Vamos ler até o verso 30, para ficar bem beautiful.
Vamos lá aqui, ó. A intercessão do Espírito. Vamos lá. Ó. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque somos fracos. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ué, se Cristo não estivesse lá no santuário celestial intercedendo por mim e por você, como seria? Quando a minha irmã Ellen Goldwhite fala que o sacrifício na cruz não foi o suficiente para a salvação, taxa ela como uma filha de Satanás, uma falsa profetisa e por aí vai, tudo que não presta. Examina as Escrituras, para que Satanás e seus agentes não te seduzam mais. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Está falando que ele intercede por todo o mundo? Ou pelos santos, ou pelos justos? Olha bem dentro dos meus olhos. A nossa salvação nunca foi brincadeira, a salvação nunca foi brincadeira, a graça nunca foi brincadeira. A graça nunca permitiu que ninguém tirasse ou levasse ele na graça. Sabe por quê? Porque todos que levaram a graça na graça do Velho Testamento, até o dia de hoje, até a graça voltar, só vai cair em uma grande desgraça. Só caíram em uma grande desgraça, irão cair em uma grande desgraça os que caíram até Cristo voltar. Desperta tu que dormes. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito do nosso Eterno? Que cada um de nós, após aceitarmos a graça como nosso Salvador, que nós descermos nas águas batismais, nos rios, nos mares ou nos tanques batismais, que nós verdadeiramente sejamos discípulos, o quê? Anunciadores das boas novas, da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo não quer que nós sejamos apenas esquentadores de bancos nas igrejas, que nós apenas aceitamos Ele como nosso Salvador e vivemos por aí sem falar dele, sem anunciar o seu segundo advento para ninguém, não. Cristo precisa que nós nos entregamos para Ele com amor e carinho, que nós verdadeiramente anunciamos as boas novas, que nós sejamos discípulos, que nós sejamos pregadores das boas novas, principalmente do seu segundo advento, e breve Ele virá nos buscar. Olha o privilégio que nós iremos ter de anunciar o segundo advento de Cristo, de pregarmos a sua santa e bendita palavra naquele grande dia. Eu não sei nem de que maneira que vai ser. Nós passamos aí, ó, num telão, olha aí, falando de mim, falando dele, pregando o evangelho eterno com firmeza, com segurança, usado por mim mesmo. Que gratidão será a minha e a sua. Jovens, desperta vocês. Vamos pregar a palavra do Eterno. Vamos lá, ó. Aqui, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu também, os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Porque ele é o primogênito do Eterno. Ele é o quê? Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Por quê? Que ele é o primeiro e o último. Porque não houve ninguém antes dele e não haverá ninguém depois dele. Por quê? Porque ele é eterno. Vamos lá, continuando. Aqui, ó.
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Quando nós estivermos com o nosso corpo novo glorificado, bonitão, gatão, a vocês bonitonas, gatonas, com seus corpos glorificado, nós nunca mais iremos sentir, uma dorzinha de nada, nem sequer isso aqui, uma unhazinha nossa passando assim, na pele nossa, se nós sentirmos uma dor. Quando nós estivermos na eternidade. Apocalipse capítulo 21, verso 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E ainda vamos estar com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Meus irmãos, vamos para casa. Vamos lá, Hebreus. Vamos lá, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 1 ao 2. Olha o que fala aqui, Muitos falam assim, porque a antiga aliança que foi para Israel é a arca do testemunho, é não sei o quê, é isso, aquilo, outro e não sei o quê. Olha bem dentro dos meus olhos aqui, A arca da aliança. Quem está entronizado em cima dela, quem é? O nosso grandioso eu sou, Ele mesmo. Agora vamos aqui ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Vamos aqui. Aqui, a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior à eterna, da qual Cristo é o mediador. Por quê? Qual era a antiga aliança? Ela lembra que era só o povo de Israel que tinha direito à salvação? Lembra disso? Lembra? A aliança que era feita com quem? Com quem? Só justamente com a casa de Israel. E depois foi dada a quem o direito? Aos gentios, sim ou não? Vamos ver aqui o que a palavra... É disso aqui que se refere. Pastores, cuidado. Cuidado, pastores. Vocês não estão passando mais de batido na presença do Eterno. Vamos lá ver aqui, Aqui, Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Lembra? Quem foi o primeiro a ver o santuário celeste? Primeiro, meu irmão Moisés. Segundo, meu irmão João, na ilha de Patmos. Vamos contemplar? Vamos. Êxodo capítulo 25, verso 8. Nós vamos ler, Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10, verso 16 e verso 21. Vamos lá, E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Verso 10. Também me farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento, de 1 côvado e meio a altura, e de 1 côvado e meio a largura. E de 1 côvado e meio de largura. Agora olha bem dentro dos meus olhos aqui, para glória ao nosso Pai. Porque eu até respondi Mr. César aí, em um vídeo, que ele falou que, a Arca da Aliança não foi feita para colocar as tábuas, foi feita para colocar só a ara, o bordão de Arão que floresceu e a xícara do maná. Só isso e nada mais, é a cuia do maná. Vai botando tudo num pacote só. Não, Nanina, não. Primeiro que foi posto lá dentro
foi as tábuas dos 10 mandamentos. Vamos contemplar, verso 16. E porás na arca o testemunho que eu te darei. O testemunho que eu te darei, presta atenção. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Que testemunho é? Deixa a Bíblia falar. Verso 21. E porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Que testemunho é esse, Deguretião Pritião? Êxodo capítulo 31, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Pegou? O que eram as tábuas do testemunho? As 2 tábuas dos mandamentos do Eterno. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca. Quando agora nós vamos lá em Apocalipse, Revelation chapter 11, verse 19. And the temple of God was opened in heaven, and there was in his temple the ark of his testament, and there were lightnings and voices and thunderings and the earthquake and great hail. O que a palavra do nosso Pai está falando para nós, Edeguretião Pritião? Apocalipse capítulo 11, verso 19. E o templo de Deus foi aberto no céu, e foi visto no seu templo a arca do testemunho. E houve relâmpagos e vozes, trovões, um terremoto e grande saraivada. Na tua Bíblia está saraivada, mas aqui no inglês está saraiva. E grande saraiva. Pegou como é que a banda toca? Quem foi que viu? Meu irmão João na ilha de Pátimo. Porque meu irmão Moisés viu, Êxodo capítulo 25, verso 8 ao 10. E o que mais? Meu irmão João na ilha de Pátimo. And the temple of God was opened in heaven, and there was in his temple the ark of his testament, and there was lightnings and voice and thunderings and the earthquake and great hail. Dá para você ver o tamanho do problema? E o templo de Deus foi aberto no céu e foi visto no seu templo a arca do testemunho. E houve relâmpagos e vozes, trovões, um terremoto e grande saraiva. E o resumo da sinopse, da síntese da conclusão. Quando nós vamos para a Bíblia, olha o que a palavra do nosso Pai fala para mim e para você. Quem está entronizado acima dos querubins, quem é? Vai lá alguém meter a mão na arca. Lá na arca da aliança, lá em cima, no santuário celeste. Vai lá puxar lá, tirar as tábuas e acabar com os mandamentos do Eterno, porque eles são eternos. Vai lá alguém. Vai. Aí eu quero ver. Isaías capítulo 37, verso 16. Presta atenção. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Salmos 99, verso 1. Reina o Senhor, tremam os povos, ele está entronizado acima dos querubins. Segundo Reis, capítulo 19, verso 15. E orou Ezequias ao Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Vai lá alguém lá. Vai lá alguém. Vai lá alguém que eu quero ver. Vai lá alguém que eu quero ver. Mete a mão lá dentro da arca, no santuário celeste. Desperta tu que dormes, porque nós temos estudo que fala sobre o santuário celeste. E muitos nos chamam de uma seita maligna e perigosíssima por causa disso. E está tudo provado dentro da Bíblia, que existe o santuário celeste. E que Cristo é um sacerdote eterno.
e que Ele, neste exato momento, está intercedendo por mim e por você, e por um montão, mundo fora por aí, que são justos, que pecam, e outros que vivem na prática do pecado, por aí afora, que estão tendo um conhecimento que Ele é o Cristo, que Ele existe, mas Satanás está ali colocando barreiras e mais barreiras para ele não aceitar Cristo, para ele não se batizar, ou ele ou ela, por aí afora. Meus irmãos, ora pelas ovelhas do nosso Pai, como oram em todo o globo terrestre, uns orando pelos outros. E tão breve nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? Vamos lá, vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Vamos aqui, ó. Apocalipse, capítulo 1, verso 12 ao 13. Vamos aqui, ó. Vai pegando aí, para a honra e glória do nosso Pai aqui, ó. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. E quem é que vai vir com uma cintona de ouro aí? O nosso grandioso Eu Souzão num trono de ouro, não numa cruz, não com uma coroa de espinho, mas com uma coroa de ouro. O nosso grandioso Eu Sou, para buscar a mim e a você, Ele mesmo, nosso Yeshua Mashiach. Vamos lá, ó. Agora nós vamos sair aqui, ó. Lembra que eu falei que eu vou deixar aí Daniel para que vocês leiam aí, ó. Daniel, capítulo 8, verso 14 ao 17, aqui, ó. Aqui, ó. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Porque em 1844, no dia 22 de outubro de 1844, quando foi a purificação do santuário, que Cristo saiu do lugar santo para o santíssimo, não, porque isso aí é uma mentira, é uma coisa satânica, que vai botando tudo num pacote só. Agora, eu só te digo uma coisa, olha aqui nos meus olhos. Engraçado que você não quer acreditar na palavra do Eterno, na profetisa do Eterno, mas você acredita nos falsos profetas, que é uma beleza, né? Que não tem base nenhuma, histórica nenhuma, que Miller e os seus contemporâneos teve algo a ver com a igreja adventista do sétimo dia, e vocês tanto acreditam como digitam nas redes sociais por aí afora. É de encabular isso, não é? É de encabular, é de impressionar. É de impressionar isso aí, não é? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma com uma aparência de homem. E eu vi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, o anjo do Senhor Gabriel. Esse anjo Gabriel apareceu para quem? Que está escrito lá no último livro da Bíblia. Deixa aí, quem apareceu lá? Olha aqui, ó. Dá a entender a visão. Vamos lá, verso 17. Aí, ó. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Agora, olha bem dentro dos meus olhos aqui. Pastores, lembra que eu pedi para vocês, que eu ia ler aqui, ó, tem mais outras passagens de Daniel. Eu quero que vocês abram a tua Bíblia, que vocês examinem a tua Bíblia. Porque vocês acham que eu não sei, que tem muitos pastores por aí afora que não tem nenhuma teologia, que são levantados como pastores não tem nenhuma teologia por aí afora? Eu sei disso. Vê vídeos meus aí, por onde eu tenho passado.